Quarta, 8 de novembro, verso para memorizar. São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A quem crucificaram? Atos 2 registra o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Enquanto os seguidores de Jesus estavam orando, línguas de fogo pousaram sobre suas cabeças. Eles reconheceram que o poder prometido do Espírito Santo tinha sido dado. Pergunta 4. Leia Atos 2, 1 ao 41. O que aconteceu com os discípulos como resultado do recebimento do Espírito Santo no Pentecostes? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como é isto possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute! Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encheras com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e o ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos:
Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberam a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os discípulos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. O crucial aqui é que Deus capacitou cada pessoa para o benefício dos descrentes. A bênção não era destinada apenas ao seu próprio bem. Não eram bênçãos para torná-los aptos para o céu ou uma bênção para facilitar a realização de negócios em uma língua estrangeira. A bênção foi dada para cumprir a missão de Deus aos perdidos. Hoje, Deus chama cada um de seus seguidores para usar seus dons pessoais para o bem de sua missão aos descrentes. Não foram dados dons, que chamamos maior a missão do que usar o que foi dado para alcançar os outros? O derramamento do Espírito Santo resultou em muitas pessoas se arrependendo de sua rejeição ao Messias, pois certamente algumas delas estavam em Jerusalém quando ele morreu. Pense no poder aqui. Pedro acusou alguns deles de terem crucificado Cristo. Obviamente, eles perceberam o que havia feito e, sendo condenados, clamaram: Homens e irmãos, que faremos? Atos 2:37. E ainda assim, até mesmo eles poderiam receber perdão. Pedro lhes disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Trabalhando juntos em harmonia com o Espírito Santo e uns com os outros, esses seguidores de Jesus pregaram o arrependimento e o perdão dos pecados, até mesmo para aqueles que poderiam ter estado diretamente envolvidos na crucificação de Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Se essa mensagem não nos motiva para a missão, o que fará? Somos chamados a espalhar o Evangelho para o mundo, um mundo pecaminoso, caído e corrupto, com pessoas pecaminosas, caídas e corruptas. Nosso trabalho não é julgar. Nosso trabalho é testemunhar o poder salvador de Jesus. A ideia de que mesmo alguns dos cúmplices da morte de Cristo receberam a salvação nos encoraja em relação a nós mesmos e nos leva a testemunhar aos ímpios?